Certo, nós temos Jared atrás da câmera e Michael Pearl sentado aqui nesta cadeira de $20, pronto para responder sua pergunta. Estou com minha Bíblia aqui, então vamos à pergunta. Por que você só usa a Bíblia King James? Não uso só a Bíblia King James. Uso um dicionário, uso concordância. E se eu quiser uma moderninha, uso a nova versão internacional, de modo que tenho a mente aberta em relação a isso. Eu tenho no meu computador cerca de 20 diferentes traduções, incluindo 4 traduções gregas distintas. E tenho também na minha biblioteca um grande número de traduções. Eu cheguei até a cursar a faculdade da Bíblia. Eu tenho a 25ª edição do Novo Testamento Nestle Aland, já velha, de quando me formei em grego. E tenho também a 27ª edição dele, além de outras edições da Bíblia em grego, de maneira que uso todos os tipos diferentes de livros para diferentes finalidades. Agora, o que eu acho que o questionador queria saber é por que eu creio que a King James seja a palavra de Deus e não as outras Bíblias. Bem, pela simples razão de que a King James pertence àquela grande tradição do texto bíblico que nós recebemos dos nossos pais. Em outras palavras, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. O que quer dizer toda a Escritura? Se você pegar a palavra Escritura e isolá-la cada vez que ela aparece na Bíblia, verá que o termo Escritura nunca se refere apenas aos originais das Escrituras. Refere-se também às cópias das cópias dos originais. Nos dias de Jesus, as cópias eram chamadas de Escritura. O livro que Jesus leu na sinagoga muito provavelmente era uma cópia. Provavelmente era uma cópia de um original hebraico que se encontrava num hebraico modificado, um texto arredondado ao invés do antigo texto quadrado que foi usado antes do cativeiro babilônico, portanto uma cópia da cópia da cópia de uma cópia do original. E mesmo assim, Jesus chamou aquilo de Escritura, sendo Escritura algo que procede da inspiração divina. Em outras palavras, o que Jesus tinha em seus dias eram cópias dadas por inspiração. O verbo dar está conjugado como dado, ou seja, toda a Escritura é dada. É um processo contínuo. Deus não apenas criou um original perfeito e depois largou de mão, permitindo que fosse adulterado. Deus continuou a preservar e passar a Escritura adiante. Agora, a King James é baseada no que é chamado de texto majoritário ou texto recebido. O texto recebido, é bom que fique claro, nunca teve a conotação de um texto particular. Nunca houve receptores textuais de um texto grego único, como por exemplo o de Scrivener. Diferentes textos gregos sutilmente distintos entre si foram sendo chamados de texto recebido, porque originalmente eram vistos como o texto que recebemos dos pais da igreja. Antes da King James, vemos outras 4 traduções em inglês. Tivemos os bispos à frente da Bíblia de Genebra, Tyndale, e a partir daí, centenas de anos, onde a Bíblia foi tendo sua tradução para o inglês aperfeiçoada, culminando na King James. E logo após a King James nos ser dada, houve algumas revisões para corrigir erros de impressão e torná-la perfeita como sua versão manuscrita original. Assim, a King James é aquela Bíblia que é consistente com uma infinidade de outras Bíblias de outros povos que vão desde a América Latina, a Síria e Etiópia. A tradução para o idioma copta, por exemplo, dentre muitas outras entre 150 e 200 depois de Cristo, chegaram até nós através dos tempos e comprovadamente são consistentes com a King James. 95% de todos os manuscritos gregos, pedaços de livros inteiros que são achados por aí e estão disponíveis para nós com o nome de manuscritos extant, encontram-se em total acordo com a King James. Apenas 5% ou menos dos manuscritos existentes, realmente acho que é um pouco menos, são diferentes da King James. A Bíblia King James é a Bíblia que a igreja sempre usou nas mais diversas línguas, o mesmo texto.
Apenas na modernidade é que, através das bolsas de estudo alemães, estudiosos trocaram o texto tradicional pelos textos vaticanos e sinaíticos, que foram encontrados respectivamente na Biblioteca do Vaticano e numa lixeira no Sinai, sendo então agrupados em meados de 1800 e transformados numa nova Bíblia grega que nunca existiu até então, e em seguida no Novo Testamento grego de Nestle Aland. O pregador que usa esse texto e diz que está lendo o texto grego original, na verdade está só usando um texto com pouco mais de 100 anos, criado por dois ímpios que o transformaram na base da Almeida atualizada, Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia de Jerusalém. Todas essas traduções vieram de um texto grego moderno, sendo esse texto grego baseado em dois manuscritos que nem mesmo foram escritos em Koiné, e sim em grego clássico, que é lido um pouco diferente. Sempre que os estudiosos pegavam sinaíticos e vaticanos e os editavam como uma versão grega moderna, na verdade eles estavam apresentando uma tradução para um grego que parece o dos dias de Jesus, mas não é. A base dele é um manuscrito de 500 d.C. que se originou no norte da África, chamado Septuaginta. Como podem ver, este é um assunto bem vasto, um assunto que estudei por anos e anos. Quando fui para a faculdade da Bíblia, eles me deram um Novo Testamento grego. Bem, na verdade eu tive de ir à livraria e comprar um. E eles me disseram, esse tijolo é o texto original. E eu fiquei tão animado quando comecei a estudar seus versículos e capítulos. Eu pensava, uau, isso é maravilhoso, estou voltando ao texto grego original. Saí da faculdade da Bíblia antes de aprender que aquilo não é o texto grego original, e sim um texto de 100 anos atrás. Então voltei lá e questionei um dos professores de grego que tive na época. Eu perguntei, por que você não me disse que o manuscrito grego que você estava usando para corrigir a King James não era o manuscrito grego no qual a King James foi baseada? Por que não me disse que ele veio de outro texto anterior aos sinaíticos? Ele respondeu, como é? Então repeti a pergunta e ele disse não saber do que eu estava falando. E assim é o caso de muitos desses pregadores e professores de cursos bíblicos que estão corrigindo sua Bíblia. Eles não têm qualquer ideia do plano de fundo. Assim que se descobre isso, você fica chocado e sente a mesma indignação de quando é enganado por políticos que burlam a Constituição. Pois é o mesmo tipo de fraude, o mesmo tipo de engodo, o mesmo tipo de vontade de te privar da liberdade. Eles estão te privando da palavra de Deus. E sendo assim, quanto mais cedo você for educado sobre isso e parar de ler a boa palavra de homens piedosos, mais cedo você estará lendo o texto tradicional e confiando em cada palavra dele como palavra de Deus. Às vezes, as perguntas mais simples nos dão as respostas mais interessantes. Codex Sinaíticos é o texto grego que apontou a balança que seria usada pelos estudiosos do texto bíblico em todo o mundo, por aqueles que trocariam as Bíblias do texto tradicional por algo chamado texto crítico. O texto crítico se tornou um dos manuscritos mais importantes e estudados de todos os tempos. Veja, ele tem até sua própria página na internet. Diante disso, devemos ser capazes de fazer perguntas simples, visando obter respostas simples, certo? Vamos descobrir. Aqui vai a pergunta de uma criança. Qual é a cor do Codex Sinaíticos? A resposta trará uma surpresa embaraçosa. Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Primeiramente, tenho que agradecer a Jack McElroy, autor do livro Qual Bíblia Jesus Usaria, por me enviar sua própria cópia facsímile dos Sinaíticos para que eu verificasse por mim mesmo. E tenho que agradecer a Stephen Avery por sua pesquisa. Temos trabalhado bastante juntos. E agradeço a Mark Mitchell por seu trabalho com os gráficos. Estou tão espantado com o que vou te mostrar, mas deixe-me contar uma história.
No século XIX, havia um cara chamado Konstantin Tischendorf. Ele partiu para descobrir Bíblias antigas. O cara que ajudou a pagar a viagem foi o rei Frederico da Saxônia. Então, Tischendorf desceu ao mosteiro de Santa Catarina, na Península do Sinai, e trouxe de volta 2 seções que equivalem a 43 folhas que ele retirou de um Antigo Testamento. Ao chegar de viagem, ele as deu ao rei Frederico e em seguida as nomeou. Quem financia uma viagem como essa espera receber presentes desse tipo. Por volta dessa época, entre 1844 e 1845, uma dupla de rapazes, incluindo um religioso chamado Porfiry Uspensky, viu o resto do documento, o descreveu como branco e carregou algumas folhas dele consigo. Então, as pessoas iam para a Alemanha e viam as folhas de Frederico brancas como a neve. 15 anos depois, Tischendorf voltou com mais 347 folhas. Ele ficou com elas por 2 meses no Cairo, junto a 2 ajudantes cujos nomes ninguém sabe. Temos que entender que no século XIX as pessoas realmente estavam interessadas em achar documentos antigos. Às vezes, eles pagavam um bom dinheiro por eles. Então, você pode ter certeza de que falsificar documentos para fazê-los parecerem antigos era um baita negócio. Eles manchavam os documentos para fazê-los parecerem mais escuros, mudavam a tinta para que ela ficasse um pouco mais clara e, por fim, raspavam o papel ou pergaminho e voilá! Eis um novo documento antigo. Bem, depois desses 2 meses de Tischendorf no Cairo, ele deixou que outros vissem os sinaíticos. E adivinha? Não era mais branco como a neve. Estava manchado, escurecido e com a tinta mais clara. A coisa toda parecia velha agora. O que aconteceu com a cor? Mas isso não é tudo. Existem folhas dos sinaíticos guardadas em bibliotecas na Península Egípcia, na Rússia, na Alemanha e, inclusive, 347 folhas na Inglaterra. Então, alguns anos atrás, um grupo de cientistas decidiu usar a internet para reuni-las, de modo a formar um sinaíticos que, de maneira inédita até então, estaria completo mediante fotos de altíssima definição. Eles até mesmo usaram barras coloridas na calibragem das imagens para que suas cores ficassem mais nítidas. Tenho todas as 822 fotos em uma única foto. Quer dar uma olhada? Mesmo desse tamanho, eu aposto que você pode dizer quais são as páginas de Frederico e quais são as de Tischendorf. Isso é uma coloração normal? Eu joguei uma sombra. Veja se consegue ver melhor agora. Pode ver as partes que são do rei Frederico? Que tal adicionarmos um pouco de brilho? Ficou mais claro? Sim, é uma grande diferença, não? Percebe? Alguém está sendo desonesto aqui. E tem mais. Se você gastar cerca de 500 a 800 dólares, poderá obter um livro enorme com todas as páginas do sinaítico já descobertas. Na verdade, é dito nele, abre aspas, as imagens tomadas conforme os padrões técnicos acordados foram processadas para representar fielmente a aparência real das páginas, fecha aspas. E então, elas foram reduzidas em cerca de 5%. É dito também, abre aspas, que foram feitos ajustes sensíveis, pois desde o aparecimento do pergaminho, a tinta variou um pouco entre as folhas das 4 bibliotecas. Ok? Agora, deixe-me mostrar o que eles dizem parecer com sinaíticos. Pronto? Aqui. Pode ver? Percebe a diferença? Nem eu. Todas as páginas parecem ser a mesma. Não importa onde eu olho.
Deixe-me fazer uma pergunta realmente importante. Qual a cor dos sinaíticos? Se os cientistas com suas barras de cor estiverem corretos, existe uma grande diferença de cor. If the scientists with the color bars are right, then there are some major color differences. Se eles estiverem certos, But if they're right, then the publisher significa que o editor desse grande livro só pode ter usado Photoshop para deixar tudo so igual. that it was all the same. Você acabou de ver com seus próprios olhos. E se as páginas de Frederico estiverem certas, então as 347 folhas de Tischendorf foram intencionalmente manchadas para fazer os papéis e a tinta parecerem velhos. Tinta mais clara, página mais escura. Um cara na internet me disse: "Não, você está errado. O Sinaíticos foi testado por centenas de pessoas." Negativo. Nenhum único teste foi feito na idade do pergaminho ou da tinta. O teste foi marcado para abril de 2015, mas eles mudaram o supervisor do projeto e de repente o teste foi cancelado. Por quê? O que eles temem encontrar? Não me refiro aos cientistas, e sim aos poderes por trás deles. O que eles temem descobrir? Que o Sinaíticos é, na verdade, um documento nada antigo? Que ele é uma falsificação moderna adulterada para parecer velho? Isso explica porque ele nunca foi mencionado de forma clara em canto algum até 1844. Mas Sinaíticos é a razão pela qual muitas Bíblias retiram o primeiro ainda, de João 7,8, tornando Jesus um mentiroso. Sinaíticos inclinou certas Bíblias a registrarem o cego, crendo no Filho do Homem, não no Filho de Deus. Ele também retirou as palavras, abre aspas, creio no Senhor, e o adorou, fecha aspas, de João 9,38, ou seja, cortaram a indicação de que Jesus é Deus e deve ser adorado como tal. Nem mesmo o Vaticano remove isso. E claro, Sinaíticos é a razão de termos estas notas de aviso nos 12 versículos finais da maioria das traduções do Evangelho de Marcos, incluindo versões modernas da King James. Confira a Bíblia de Estudo Riley, por exemplo. Eles dizem que aqueles 12 versículos não são confiáveis. Pretendo fazer um vídeo especial sobre Marcos 16, não se preocupe. Será que eles estão com medo de descobrirmos que coloriram a verdade durante todo esse tempo? Deixe-me esclarecer isso. A evidência me mostra agora que não importa a idade dos Sinaíticos. Suas folhas eram brancas como a neve e suas letras escuras. Só que isso não parece tão velho quanto os homens querem. Então, os homens trataram de envelhecê-lo. E os editores deste livro caro aqui mudaram a cor original dos pergaminhos para que todos combinassem. E não consigo pensar numa única razão divina que possa tê-los levado a fazer isso. O que me força a ver os Sinaíticos como uma farsa, uma falsificação moderna. Faz parte de uma agenda. Não acredite em mim. Vá ver a evidência você mesmo. Veja este vídeo novamente. Olhe para mim. Eu não creio nos Sinaíticos de qualquer maneira. Eu não tenho cavalo nesta corrida. Não tenho nada a perder com essa descoberta. Mas há pessoas que têm muito a perder. Eles traduzem, produzem e imprimem quase todas as Bíblias do mundo, além de ensinarem que os Sinaíticos eram uma Bíblia antiga e real. E, claro, ele também é uma peça importante no projeto da vindoura Bíblia Mundial para uma religião mundial. E tenho muito mais a dizer sobre isso, mas adianto que há uma solução. Existe uma luz no fim do túnel. Você pode confiar em uma Bíblia, a King James. Mais de 400 anos sendo experimentada, testada e comprovada. E nunca foi encontrada, pois nunca foi perdida para começo de conversa. Deus manteve sua promessa de preservar suas palavras. Eu confio com todo o meu coração e espero que você também. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.
Todas as Bíblias modernas e todas as modernas e confusas notas de rodapé, incluindo a King James atualizada, são baseadas em duas Bíblias supostamente antigas, sinaíticos e vaticanos. E se um desses dois pilares, o Codex Sinaíticos, for uma fraude? Oi, eu sou o David Daniels, da Shape Publications. Deixa-me explicar. Quando você abre as Bíblias mais modernas em 1 João 5, de 7 a 8, a passagem que trata da divindade, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, encontra-se ausente. Por quê? O principal motivo é porque não consta nos Sinaíticos. Isso contribuiu decisivamente na inclinação da balança contra esse importante trecho. Quando você vai até Marcos 16, do 9 ao 20, na maioria das Bíblias modernas, encontra uma nota em forma de cabeçalho ou rodapé que diz para não confiarmos no texto, pois não seria legítimo. Por quê? Dos 620 manuscritos que contêm o Evangelho de Marcos, 618 possuem esse final. Ao todo são 600 cursivos, isto é, com letras minúsculas, 15 unciais, isto é, com letras maiúsculas, e 3 dentre 5 códices, que são aqueles livros volumosos. Só 2 dentre os 620 deixam esses versículos de fora, sinaíticos e vaticanos, ambos publicados convenientemente apenas uma década antes de Westcott, Hort e outros iniciarem seu movimento de modificação da Bíblia. Soa suspeito para você? Acredite ou não, há uma agenda oculta por trás de tudo o que você está prestes a ouvir. Mas por ora, vamos olhar mais de perto para os sinaíticos. O pesquisador Stephen Avery entrou em contato comigo no ano passado e me apresentou algo incrível. Você sabia que eles disponibilizaram o que temos dos sinaíticos online? Isso mesmo. E as várias peças, de onde quer que estejam armazenadas, foram digitalizadas juntas. Então, podemos verificar página por página. Ele me pediu para olhar uma seção em particular. Entenda, os sinaíticos têm pelo menos 2 seções que foram propositalmente retiradas. O cara que alega ter feito a descoberta dos sinaíticos foi Konstantin Tischendorf. Em 1844, ele disse à sua família que alguns materiais tinham, digamos, permanecido consigo. Ele decidiu, então, levá-los para a biblioteca da Universidade de Leipzig, onde se encontram até hoje. Ele deu esse material de presente à universidade, mais especificamente a figura de Frederico Augusto II, rei da Saxônia e financiador de sua viagem. Esses manuscritos foram nomeados Codex Frederico Augustanus, abreviado como CFA. Eis aqui a primeira página do CFA. Ela começa com 1 Crônicas 11:22. Agora, uma página do meio do CFA, que vai de Tobias 1:7 a 2:2. Aqui já é a última página desta seção. Termina em Lamentações 2:20. Tischendorf publicou o conteúdo do CFA, suas 43 folhas, em 172 páginas no ano de 1846. Em 1853, ele voltou ao mosteiro, mas os detalhes dessa viagem são bem nebulosos. Então, quando em 1859 Tischendorf retorna pela terceira vez ao Monteiro de Santa Catarina, na Península do Sinai, agora financiado pelo czar Alexandre II da Rússia, ele traz consigo o que chamou de Codex Sinaíticos. Depois disso, ainda com apoio do governo russo, ele traduz e publica o texto em 1862. É esse que hoje chamamos de Codex Sinaíticos. É aqui que a história fica esquisita. Em 2014, Stephen Avery me pediu para verificar o CFA, que é a parte doada ao rei Frederico. Eu respondi, certo, não sei se poderia contribuir com alguma observação pertinente, mas não custa nada. Então, eu comecei a analisar as páginas frente e verso por horas. Inicialmente, ao compará-lo com sinaíticos, que é da mesma época e lugar, vi o quanto suas páginas são brancas e pensei que alguém as embranqueceu.
Você viu como são brancas. Contudo, o que descobri foi ainda mais estranho. Não é o CFA que foi embranquecido, e sim o Sinaíticos que foi escurecido. Veja aqui a diferença de um para o outro, que engraçado. On either side of the CFA sections, it looks really funny. It totally reminds me of coffee stains in my books. Lembra até as manchas de café dos meus livros, Brushed out over the page. Then after that, exceto pelo fato dessas serem mais diluídas e espalhadas. As páginas seguintes, embora sejam mais claras, não deixam de ser escuras. why would anyone Por que alguém escureceria as páginas? O negócio fica mais assustador. 2 caras visitaram o mosteiro de Santa Catarina 1 ano após Tischendorf sair de lá com o CFA. Ou seja, eles viram sinaíticos in loco. others? That's after he took Um deles foi um bispo russo chamado Porfiry Uspensky. Repito, ele esteve lá em 1845, depois que Tischendorf levou o CFA e antes dele levar os sinaíticos. 45, the year after Tischendorf. Isso é branco. Porfiry disse que era tudo branco. But Mas olhe, por exemplo, para Mateus, após Tischendorf pegar os sinaíticos. this is the Parece branco para você? Parece a mancha de café, de chá ou de suco de tabaco. tobacco juice stains. Eu tenho faro para a vigarice. I smell a cone. Eu tenho livros sobre técnicas de falsificação. Mas Steven descobriu para mim como se fazia isso no século XIX. Made books look old. Adivinha? Guess what they used? Com chá, café ou algo do tipo. Stuff like that. But why would anyone take a valuable, pristine, lily white, Mas por que alguém faria uma valiosa, intocada e pura Bíblia antiga parecer que é velha, podre e sem capa? oh, did I mention Eu te falei que ela não tem capa? Pois não tem. Ninguém nunca viu. Bem, pelo menos não nos tempos modernos, tão pouco de Tischendorf para cá. Eu preciso ir parando por aqui e continuar em outro vídeo, mas não vai demorar. Sorry. Desculpe, mas eu preciso agora te falar uma coisa para que reflita. That will really make you think. When you Quando você aceita os manuscritos alexandrinos, que são liderados pelos melhores e mais antigos vaticanos e sinaíticos, você também aceita os eruditos alexandrinos que os escreveram. who wrote them, when you E accept quando você aceita os acadêmicos que os escreveram, você está elogiando o julgamento que eles fazem do teu cristianismo. Christianity. So, a Roman Catholic can come up to you and say something like this. E isso pode levar um católico até você para te dizer algo como: vejo que você usa o texto alexandrino. Sim, Well, that's the one we like. legal, é o mesmo que o meu, mas onde está o resto? O quê? You have Você tem a Bíblia quase completa, mas falta uma parte. Aqueles livros que vocês chamam de apócrifos, mas que nós, católicos, chamamos de deuterocanônicos. Deuterocanonicals. It's- Dá no mesmo. O que você quer dizer? Well, every Bem, cada códice alexandrino tem um Antigo Testamento grego e um Novo Testamento grego, mas também conta com apócrifos. Faltam os apócrifos na tua Bíblia. your Bible is missing Você disse que confia nos alexandrinos, então pela lógica precisa crer em todo o pacote. all the way. Put it back in. And if Se fizer isso, irá crer no purgatório, como nós fazemos. Em 1966, as Sociedades Bíblicas Unidas, conforme provei no meu livro, fizeram exatamente isso à volta do mundo. exactly that all around the world. Assim, o católico romano pode te dizer: agora finalmente temos uma Bíblia com a qual concordamos. One World Bible. Uma Bíblia mundial para uma igreja mundial. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. No final da Segunda Guerra Mundial, um famoso ocultista chamado Manly P. Hall achou que havia algo errado com o mundo, de modo que as coisas tinham que mudar. Então, na primavera de 1944, ele soltou uma declaração surpreendente. He made a Ele startling disse, statement. abre aspas, para fazer as coisas direito, nós teremos que desfazer um erro muito apreciado. Cherished error. O problema, ao revisar a Bíblia, mostra como algo assim é difícil. Shows how
Durante os últimos 100 anos, nós estivemos tentando consolidar uma versão mais moderna da Bíblia que fosse razoavelmente correta, mas ninguém quer saber disso. O que os crentes querem é o bom e velho texto tradicional com cada jota e cada tio pertencentes a ele, pois a maioria das pessoas está convencida de que as exatas palavras sopradas por Deus chegaram até nossos dias mediante o texto tradicional. Fecha aspas. Quando se referiu a nós, a quem exatamente ele estava se referindo? É o que veremos agora, incluindo uma análise da forma como o Codex Sinaíticos entra nesta história. Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Para fazer as coisas direito, nós queremos desfazer um erro muito apreciado. Durante os últimos 100 anos, nós estivemos tentando consolidar uma versão mais moderna da Bíblia que fosse razoavelmente correta, mas ninguém quer saber disso. Por nós, parece que Hall estava se referindo a pessoas do alto escalão no mundo do ocultismo e da política. Foi esse, por sinal, o foco do seu artigo em 1944 intitulado A Ásia e o Equilíbrio da Balança. E com certos amigos, como por exemplo o maçom Grau 33 e presidente Franklin Delano Roosevelt, além de outros líderes, Hall provavelmente sentiu-se capaz de levar seu plano a cabo. Ouçam essas citações do tal artigo. Abre aspas. Nos próximos 10 anos, teremos que reconstruir a civilização mundial. Espero que alguns psicólogos e filósofos estejam entre os encarregados para administrarem esta tarefa. Estamos pensando agora sobre a criação de uma força policial mundial. Primeiro, vamos tratar de fazer um grande plano mundial. Sit at a council table and figure out how to iron out the troubles on the earth. Then this quote. Vamos nos reunir num conselho e averiguar como limar os problemas da Terra. O condicionamento será o mesmo que foi utilizado na Europa Central para condicionar mentes ao nazismo. A circulação de uma ideologia deve começar nas escolas públicas, primeiro com as crianças menores. E essa educação não pode ficar limitada apenas ao nosso próprio povo, mas a todos os povos do mundo. Teremos de produzir 5 gerações plenamente conscientes acerca do conceito de cooperação democrática antes que possamos criar um mundo que abrace a tolerância mental e emocional. Fecha aspas. Contemos as gerações que se seguiram após a Segunda Guerra Mundial. De 1946 a 1964, tivemos os Baby Boomers. De 1964 ao início dos anos 80 foi a vez da geração X. Entre 1980 e 2000 surgiu a geração Y. De 2000 até nossos dias veio a 4ª geração, a geração Z. E o que mais escutamos por aí hoje em dia mesmo, hein? Espírito democrático e tolerância. Tudo isso sendo ensinado mediante psicologia e filosofia desde o jardim de infância. É bastante condicionamento. De fato, eu acabo de ver aqui uma pesquisa que a MTV fez com 1.000 jovens de 13 a 14 anos, onde pediu que escolhessem um nome para a sua geração. No que eles escolheram? Geração Fundadora. Esses adolescentes, nascidos após o 11 de setembro, supostamente têm um senso incrivelmente intuitivo sobre as mudanças dos tempos nesta era, além de verem-nas como uma grande oportunidade de se criar uma nova história. É o que diz, aliás, neste outro artigo chamado A Geração Fundadora, Criando um Novo Mundo. O que fazem fundadores? Eles abandonam o que é velho e fundam algo novo. E guiados por quem eles fazem isso? Quem são os seus mentores? Nós estamos rolando rumo ao governo mundial por conta das normas estabelecidas pelo próprio Manly P. Hall. E já estamos na 4ª geração. Todavia, Hall teve um probleminha com um certo grupo de pessoas. Sabe o que é de errado com elas? Eles querem o bom e velho texto tradicional com cada J e cada tio pertencentes a ele. Posso imaginá-lo pensando, abre aspas, como nós poderemos retirar o texto tradicional das mãos dessa gente?
Durante os últimos 100 anos, nós estivemos tentando consolidar uma versão mais moderna da Bíblia que fosse razoavelmente correta. Fecha aspas. O ocultista Hall escreveu estas palavras em 1944. E o que ocorreu 100 anos antes, em 1844? Segundo um erudito chamado Konstantin Tischendorf, em 1844, ele começou a adquirir páginas de velino gregas que, em última instância, foram nomeadas de Codex Sinaíticos, o documento que está por trás de todas as Bíblias modernas e todos os rodapés duvidosos de suas páginas, incluindo a King James atualizada. Sabem como sei que Hall se referiu diretamente aos Sinaíticos ao falar sobre as Bíblias modernas? Cito aqui duas fortes declarações presentes nesta mesma revista de 1944. Acabo de juntá-las. Abre aspas. O Codex Sinaíticos é um manuscrito do IV século, próximo à mesma data do Codex Vaticanus. Esse manuscrito é um dos grandes livros do mundo. E isto é suficientemente importante para justificar uma considerável revisão da nossa concepção popular acerca dos escritos bíblicos. Fecha aspas. Em outras palavras, trocar a Bíblia. Desde sua carta mensal em Nova York, de 1/4 de 1935, sim, você não ouviu errado, na data católica conhecida como Dia dos Santos Inocentes, ele escreveu, abre aspas, a importância para os estudantes de ocultismo do Codex Sinaíticos consiste no fato dele ter muitas passagens suprimidas dos evangelhos. Em muitos casos, essas passagens alteram em grande medida o significado do texto. Fecha aspas. E o que ele pensa do texto tradicional? Em sua carta mensal número 5 do 4º ano, endereçada aos seus alunos, ele diz, abre aspas, o que significa isto para um estudante médio da Bíblia? O entusiasta adorador de J e Tio insistirá que as palavras do texto tradicional são as mesmas palavras do mesmo Deus. Fecha aspas. Em sua carta mensal de 1/11 de 1934, ele escreveu, abre aspas, as Bíblias do texto tradicional são Bíblias repletas de erros e irremediavelmente pouco confiáveis do ponto de vista acadêmico. Por não terem sido embargadas, a aceitação popular destas más versões das Sagradas Escrituras as levaram a serem reconhecidas como infalíveis por um público religioso que agora recusa uma tradução correta. De fato, eu mostrei um bom exemplo disso quando falei sobre os camponeses que rejeitaram uma versão revisada. Por mais de 300 anos, noções teológicas errôneas têm propagado o mito da autoridade do texto tradicional. Fecha aspas. Agora, juntemos tudo isso. 1. O ocultista Manly Hall queria o quê? Uma nova ordem mundial. 2. Só duas coisas vêm detendo essa onda de tolerância mental e emocional. Nossa forma bíblica de pensar e o texto bíblico tradicional. 3. Em 1944, as pessoas cristãs, de modo geral, confiavam que o texto tradicional é a exata palavra de Deus. Irmãos e irmãs, isso não é uma ideia nova. 4. O Codex Sinaíticos, com palavras adicionadas e com referências aos livros apócrifos Epístola de Barnabé e Pastor de Hermas, ambos presentes no final dos Sinaíticos, foi abraçado como uma nova, amável e ocultista Bíblia de grande importância aos estudantes de bruxaria. Isso são palavras deles, não minhas. 5. Haviam duas metas. A primeira é condicionar a mente das pessoas, como no nazismo, por 5 gerações, sendo aqueles nascidos após o 11 de setembro a 4ª geração. 6. A segunda meta é retirar nossa confiança no texto tradicional, e os Sinaíticos foi a resposta do mundo ocultista para este problema. Está dizendo que confiar nos Sinaíticos e em todas as Bíblias derivadas dele é um passo rumo ao pensamento ocultista e à nova ordem mundial?
this occultist said. Isso é o que diz esse ocultista, não eu. Estou apenas fazendo o favor de te mostrar. Portanto, se você confia que as palavras preservadas de Deus repousam no texto tradicional, segundo os ensinos de Hall, você é um intolerante e um obstáculo à nova ordem mundial. Cada Bíblia produzida com base nos sinaíticos não é apenas mais uma Bíblia. É a porta de entrada para a perda da confiança no texto tradicional e para a tolerância à nova ordem mundial. Ao menos, isso é o que disse um ocultista de alto grau que mantinha relações com os líderes mundiais. Não se pode esconder isso. Trata-se de um elefante sentado no meio da sala, não há como ignorar. Quer ser parte da nova ordem mundial? Então não confie no texto tradicional. Devem haver algumas implicações bastante espirituais no texto tradicional para que ocultistas e agentes da nova ordem mundial se incomodem tanto sem uma razão aparente. Isso é uma baita motivação para se obter uma Bíblia do texto tradicional e clamar a Deus para compreendê-la pondo toda a confiança em suas santas palavras. A decisão é tua. Por mais de 17 anos, eu procedo dessa maneira. E apesar de todos os meus anos de formação acadêmica, nunca me arrependi dessa decisão. Por favor, tome essa decisão seriamente. Separe um tempo para refletir sobre isso, pois trata-se de um assunto mais importante do que imagina. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. Cada vez que elevamos nossas palavras ao nível de sagradas escrituras, estamos nos arriscando perante Deus. Estamos nos expondo à sua ira. Oi, eu sou David Daniels, da Chic Publications. Tenho comigo uma cópia da Bíblia do Ahims, de 1938. Em Atos 2:38, quando os homens estavam com o coração aflito e perguntavam aos apóstolos: "Que faremos, homens irmãos?" Pedro lhes respondeu: "Façam penitência e sejam batizados." Fazer penitência? Temos que fazer alguma obra para sermos salvos? Todo católico é ensinado a fazer obras para ser salvo. Em João 6:29 está escrito: Jesus respondeu e disse-lhes: "A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou." Desse modo, sabemos que qualquer tradução que ponha uma obra em Atos 2:38 certamente não é dirigida por Deus, e sim meras palavras humanas. Agora, vamos dar uma olhada na tradução remendo de algodão. Pedro disse a eles: "Remodelem suas vidas." Eu acredito que Jesus remodelou minha vida. Será que estou equivocado? Tradução: a mensagem. Mudem suas vidas, voltem-se para Deus. Mudar minha própria vida? Pense. Que linda mudança em minha vida foi realizada por Jesus, desde que Ele fez morada em mim. Contudo, nesta tradução, somos nós quem fazemos a obra. Ou estou enganado? Deem só uma olhada nisso aqui. Esta é a Bíblia em inglês comum com apócrifos. É uma das mais novas. Atos 2:38. Pedro respondeu: "Mudem seus corações e vidas." Desse modo, você tem que mudar não apenas a tua vida, mas também o teu coração. Essa é uma ordem em tanto. Afinal, como eu gostaria que Jesus mudasse meu coração. Agora, encontrei o blog do editor associado e diretor do projeto da Bíblia em inglês comum. Aqui, ele admite que quase todas as traduções bíblicas nos últimos 50 anos foram significativamente influenciadas pelo linguista Eugênio Nida. Então, ele menciona Atos 2:38 e diz que um bom exemplo dessa influência é a frase "mudem seus corações e vidas", do grego metanoia, o qual é traduzido como "arrependei-vos" nas traduções antigas. O que significa arrependei-vos? Bom, estou perdido em pecado, de costas para Deus. Isso mesmo, de costas para Ele e preso em meu pecado, de maneira que cavo cada vez mais fundo sem conseguir me levantar. E necessito do Senhor desesperadamente. Todavia, o Senhor não está presente no meu pecado. O Senhor está a 180 graus, completamente distante do pecado. Então eu preciso me virar e encarar o Senhor Jesus. Isso é arrepender-se. Voltar-se com fé e confiar no Senhor Jesus. Essa é a obra que Deus nos pede, que creiamos naquele que Ele enviou.
De fato, também podemos encontrar a frase "mudem seus corações e vidas" na Bíblia Juvenil Novo Século de 1991, na Nova Versão para Crianças Novo Século Internacional de 1997 e na Santa Bíblia para os Surdos de 1978. Mudem seus corações e suas vidas. Dando sequência, quero mostrar outra Bíblia. Se chama a Bíblia Expandida. E não só diz "mudem seus corações e suas vidas", como também acrescenta comentários à direita do texto. Dessa forma, eles manifestam seus pensamentos e conjecturas, geralmente sob uma linha ao lado do texto. Como você reagiria se eu te dissesse que um famoso evangelista pegou uma Bíblia do texto tradicional, edição letra roxa, e pôs os seus comentários entre as letras roxas? Percebe estes pequenos trechos negros aqui? Trata-se da parte bíblica. Bom, alguma parte dela, pois depois que esse cara começou a misturar seus comentários entre os versículos bíblicos, naturalmente ele teve de confrontar a doutrina da preservação da redação original, o que o levou a modificá-la para que se ajustasse à sua incredulidade. Então, ele começou a escrever nestas letras roxas porque acha que os outros manuscritos gregos são melhores e porque acha que esta tradução é melhor do que a original. Aonde isso vai parar? De novo, irmãos e irmãs, cada vez que elevamos nossas palavras ao nível de Sagradas Escrituras, estamos nos arriscando perante Deus. Nós estamos provocando sua ira. Jamais quero chegar diante de Jesus no dia do juízo e ter de escutar: "Por que puseste palavras tuas na minha Bíblia?" Deus te abençoe e tenha um lindo dia. Você já acreditou em alguém, mesmo por 30 anos, e de repente descobriu que ele mentiu? E não só para os outros, mas para você, amigo dele. E não apenas para você, mas para seu próprio irmão e esposa. É devastador. É algo surpreendente. Isto é o que descobri ontem sobre Konstantin Tchedorf, o cara que nos deu os Sinaíticos, supostamente a Bíblia mais antiga do mundo, aquilo que eles usaram para justificar tantas mudanças nas Bíblias modernas. Quer aprender o que acabei de descobrir? Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Acabei de receber esses livros nos últimos dias. Um traduzido para o inglês em 2013 e outro de 2015, que tem em formato digital. Eles são, sem dúvida, pró-Tchendorf. Contudo, ambos mostram o que Tchendorf alegou sobre como obteve os Sinaíticos. Trata-se de algo que eu mesmo, em meu livro, não pude imaginar. Em um livro que escreveu 3 anos antes de morrer, ele contou como encontrou manuscritos sinaíticos. Ele estava na biblioteca de um mosteiro no deserto do Sinai e cercado por prateleiras de livros impressos e manuscritos. Ele disse: "Eu os olhei um por um. No meio da biblioteca, no entanto, havia também uma grande cesta contendo os restos de manuscritos danificados. Quando comecei a examinar isso, Quirilos, o bibliotecário, observou que seu conteúdo havia sido jogado 2 vezes no fogo." Abre aspas. Esta, portanto, foi a terceira porção, que para todos os efeitos estava destinada ao mesmo fim das anteriores. Não pude deixar de ficar surpreso quando removi um número de folhas muito grandes de pergaminho grego, cuja aparência paleográfica me levou a concluir que eles eram muito antigos. Fecha aspas. Paleográfico significa escrita antiga. Um paleógrafo é alguém que decifra e transcreve a escrita antiga. E um pouco depois ele escreveu, abre aspas, "O destino do cesto tornou possível que o lote menor e solto de folhas, 43 delas, fosse entregue a mim assim que pedi." Fecha aspas. Agora, há 4 pontos principais que eu quero que você observe, segundo escreveu a própria mão de Tischendorf em seu livro de 1871.
1. Havia uma grande cesta com restos de manuscritos danificados. 2. Quirilos, o bibliotecário, disse a ele que os últimos 2 cestos foram jogados no fogo. 3. Este cesto foi a terceira porção posta para ser queimada. 4. Ele pegou 43 folhas que mais tarde foram chamadas de Codex Frederico Augustanus, o CFA, justamente porque estavam prestes a serem jogadas no fogo. E se eu dissesse que todos esses 4 pontos são mentiras descaradas? Deixe-me resumir. Na próxima página, o autor explica. 1. Essa cesta grande não era de lixo. Durante séculos, conforme Tischendorf sabia, aquelas cestas eram um meio usado para se armazenar pergaminhos em toda a Europa e Oriente. 2. Os monges não jogavam pergaminhos no fogo. Pergaminho não é nada além de pele animal escassamente raspada, que queima muito e poderia incendiar o lugar. Além disso, o pergaminho era uma matéria-prima valiosa, pois o papiro pode envelhecer e esfarelar. Não somente isso, mas o pergaminho, segundo este autor, é quase imperecível. Eles não destruíam isso, eles reutilizavam. Você sabe como? Eles arranhavam e lavavam as velhas palavras, escrevendo novas palavras por cima. Então, o pergaminho reutilizado passava a se chamar palimpsesto. E Tischendorf sabia disso muito bem. Tischendorf ficou famoso entre os paleógrafos quando decifrou justamente um palimpsesto da Bíblia, o Ephraim Rescriptus. 3. Concluímos então que o pergaminho não poderia ter sido uma terceira porção aguardando para ser queimada. 4. Ele não pegou as 43 folhas brancas como a neve, o CFA, porque ele ia ser queimado. 5. Isso nos leva a uma quinta mentira. Tischendorf mentiu sobre o que Quirilos, o bibliotecário, falou. Ele não poderia ter dito que eles estavam queimando os pergaminhos. Ele não poderia ter dito que outras 2 cestas de pergaminhos foram queimadas. Ele não poderia ter dado o CFA branco como a neve a Tischendorf para salvá-lo do fogo. Mas isso não é tudo que acabei de descobrir. Ontem à noite, lendo este livro, descobri que Tischendorf escreveu cartas com partes dessa história ao seu irmão mais velho, aos amigos e até mesmo à sua futura esposa. Que tipo de homem mentiria para todos os que conhecia? Olha, sempre achei que Tischendorf cometeu alguns erros tremendos, mas eu nunca pensei na história de sua conquista dos sinaíticos como uma mentira. E se isso é uma mentira, o que mais é? Você sabe o que depende dos sinaíticos? Em Mateus 5,22, é retirada a expressão sem motivo, o que torna Jesus um pecador por ter sentido raiva dos cambistas. O que determinou a remoção dessas palavras? Os sinaíticos. Em João 7,8 foi trocada a expressão eu não subo ainda a esta festa por eu não subo a esta festa. Mudaram de ainda não para não, fazendo de Jesus um mentiroso. Até esse direito o Vaticano tem. E os sinaíticos é a razão pela qual existe alteração em 22 Bíblias modernas. Tornam Jesus um pecador e um mentiroso. Esse é o Codex Sinaíticos. Essa descoberta do século, como eles chamavam os sinaíticos, do dia para a noite transformou Tischendorf em superstar. O acadêmico Philip Schaff, em sua obra Companheiro ao Novo Testamento, de 1883, falou sobre Tischendorf, abre aspas, vaidade pessoal e carinho por seus muitos e merecidos títulos, fecha aspas, que preenchem 10 linhas de página, abre aspas,
e 20 ou mais condecorações de soberanos que eram exibidas em sua sala, fecha aspas. Isso incluía, aliás, doutorados honorários de Oxford e Cambridge, além de uma recomendação do Papa. Nem um pouquinho dessa fama e fortuna poderia ser a motivação que o levou a mentir por 30 anos sobre a origem do Codex Sinaiticus a todos os que conhecia. Poderia. Em outra biografia, eu descobri isso aqui. Em 1866, 4 anos depois de publicar os Sinaiticus, ele disse estas palavras. Abre aspas. Finalmente, nós chegamos a um plano melhor, o que significa abandonar completamente o texto Receptus e construir um novo texto derivado diretamente das fontes mais antigas e autorizadas. Fecha aspas. Quem é nós? Ele realmente queria deixar de lado a Bíblia preservada, a Bíblia dos crentes perseguidos, a Bíblia King James, que era lida em sua própria igreja luterana? Sim, ele fez isso. Irmãos e irmãs, isso não é pouca coisa. Lembre-se, todas as Bíblias que você vê atrás de mim e suas notas de rodapé que duvidam da Bíblia, incluindo algumas versões da King James, e toda a Bíblia traduzida por tradutores da Bíblia Wycliffe, ISL e pela Sociedade Bíblica Unidas, em todas as línguas e em todo o mundo, são baseadas em grande parte no texto alterado dos Sinaiticus. Eu já tenho. E nunca me arrependi um segundo disso. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. Sabe aquele documento usado nas grandes alterações feitas nas Bíblias modernas, o Codex Sinaiticus? E se eu pudesse provar para você que você não pode confiar nele? E se eu pudesse provar para você, usando meus próprios materiais e fazendo perguntas que até um aluno da terceira série poderia entender? Você estaria interessado? Oi, eu sou David Daniels, da Chic Publications. O Dr. McReynolds, meu professor de grego na Faculdade da Bíblia, contou como certa vez ele agrupou todos os alunos e os colocou para copiar o Evangelho de João. O que seu professor pensaria se ele pegasse um pedaço de papel e lesse assim? Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E os irmãos imediatamente mandaram embora Paulo e Silas de noite até Bereia. E eles, chegando lá, foram na sinagoga dos judeus. Pescou? Isso é João 14,6, seguido por Atos 17,10. Ou seja, você simplesmente pulou mais de 24 capítulos da Bíblia. Mas seu trabalho consistia somente em copiar João. Que nota você acha que seu professor daria? Um F, certo? Seu professor poderia confiar em você para copiar outro livro da Bíblia para seu uso pessoal? E se você dissesse, acabei de pegar uma Bíblia aqui, acho que faltavam algumas páginas, mas copiei o que estava na minha frente. Isso seria uma boa desculpa? Eu posso ouvir o professor dizendo, você não notou nada enquanto lia o texto? Você não conferia conforme copiava? Você precisa, repita comigo, prestar atenção. Exatamente. E se eu pudesse te mostrar que o principal escriba do famoso Codex Sinaiticus fez exatamente isso? O cara chamado Escriba A. Deixe-me mostrar o que realmente aconteceu. Está bem aqui. Lá, deste lado da página. Pode ver? Irei facilitar. Mas eu queria que você visse de alguma forma. Aqui está. Parece diferente na cor real, não é?
Ok, me acompanhe aqui. Walk through this with me. It's very simple. É muito simples se prosseguirmos devagar. Você pode pegar sua Bíblia se quiser. On the same page, Na mesma página, na mesma coluna, na mesma linha, on the same line. He ele skipped pulou de 1 Crônicas 19:17 a Esdras 9:9. to Ezra 9:9. Como isso? Like this. This É is what it assim que sounds lemos like. isto em nossa língua. And it was told David, Avisado disto, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão, marchou sobre eles e ordenou contra eles a batalha. and set the battle in array against Havendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, eles lutaram contra ele. against the Syrians, they fought with him. Nosso Deus não nos abandonou em servidão, mas tem estendido misericórdia a nós à vista dos reis da Pérsia. Kings of Persia. Wait, O quê? what? E o bom e velho escriba apenas continuou seu caminho alegre e saltitante, copiando Esdras e terminando o livro. And finishing the book. He didn't Ele even nem notice percebeu que pulou do meio de um livro ao meio de uma frase de um livro completamente diferente. of a completely different book. Let me remind you. Deixe-me lembrá-lo. Escriba A é o mesmo cara que escreveu a maior parte dos Sinaíticos. É por isso que ele se chama Escriba A. Scribe Escriba A é o cara que deixou de fora a história de Jesus e a mulher adúltera de João 7,53 a João 8,11. John 7:53 to 8:11. Scribe A is the guy who Escriba A é o cara que tirou José de Lucas 2,33, escrevendo no lugar seu pai, fazendo de José o pai de Jesus, em vez de Deus Pai. instead of God the Father. And many E others. muitas outras mudanças e palavras ausentes. Do you trust? Você Scribe confia no Escriba A agora? Did he? Ele prestou atenção? Ele poderia conhecer grego? Ou ele estava apenas copiando mecanicamente? Isso é para outra hora. How can Como you você trust pode me confiar if you em read this qualquer uma das estranhas traduções dos sinaíticos agora? Olha só, eu quero que você mude suas doutrinas sobre quem é Cristo e o que ele fez por você. Não dê atenção ao confuso Antigo Testamento copiado pelo mesmo cara. Ok, eu disse que ia simplificar, então deixe-me terminar isso. Eu não posso confiar nos sinaíticos. Você pode? Lembre-se, se você não pode confiar nos sinaíticos, então você não pode confiar numa infinidade de alterações presentes em quase todas as Bíblias do mundo, incluindo as novas traduções de Wycliffe, SL e Sociedade Bíblica Unidas, em qualquer idioma. Eu sei no que confio. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.